Olá, meu nome é Alexandre Ferreira. Antes de começar com o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e seus comentários que são importantes para o crescimento do canal. Este artigo é apenas informativo, não constitui recomendação de investimento e nem pretende incentivar a compra das ações mencionadas. Lembre-se que toda empresa deve ser analisada por diversos pontos de vista e investir no mercado de renda variável sempre implica em riscos. Ações do IRB e IRBR3 fecham em queda de mais de 10% com prejuízo e maior preocupação sobre exigência de capital. Resseguradora segue nos limites regulatórios de cobertura de provisões técnicas e liquidez, o que afeta as ações. Os dados apresentados pelo IRB e IRBR3 de abril não foram bem recebidos pelos investidores e reacenderam os temores sobre o constante consumo de capital da companhia de resseguros e a necessidade de um novo aumento de capital. Com isso, a sessão desta quarta-feira, 22, foi de fortes perdas, com as ações terminando o dia em queda de 10,60% a R$ 2,53. O IRB registrou prejuízo líquido de R$ 92,7 milhões em abril de 2022, uma alta de 89,6% comparado a um prejuízo de R$ 48,9 milhões em abril de 2021. O prêmio emitido pelo ressegurador totalizou R$ 552,8 milhões em abril deste ano, uma queda de 29,7% em relação a abril de 2021, composta pela diminuição do prêmio no Brasil de 7,2% para R$ 338,5 milhões e pela redução do prêmio no exterior de 49,1% para R$ 214,4 milhões. Na avaliação do Citi, os números reportados pela companhia foram ruins, com os analistas do banco acendendo novamente o alerta para a necessidade de levantar mais capital. Temos preocupação de que os maus resultados mensais contínuos estejam gradualmente levando à necessidade de outro aumento de capital, o que significa mais diluição aos acionistas. Ao final do 1T22, o IRB apresentava apenas 105% de suficiência de capital e R$ 17 milhões de suficiência de provisões, apontam os analistas. O Citi segue recomendando a venda, com preço-alvo em R$ 2,40, queda de 15% frente ao fechamento da véspera. No começo do mês, a equipe de análise do Safra havia cortado o preço-alvo dos papéis de R$ 4,80 para R$ 3,10, ainda um upside de 9,5%, mantendo recomendação neutra, destacando que a recuperação da companhia está demorando mais do que os analistas esperavam. Eles também ressaltaram que, diante dos resultados operacionais ainda pressionados, a exigência de capital do IRB se deteriorou nos últimos trimestres. O IRB está analisando algumas alternativas para levantar capital, como a venda de ativos, ou emissão de dívida, ou mesmo aumento de capital, apontou na ocasião. Ações do IRB e IRBR3 fecham em queda de mais de 10% com prejuízo e maior preocupação sobre exigência de capital. Resseguradora segue nos limites regulatórios de cobertura de provisões técnicas e liquidez, o que afeta as ações. Os dados apresentados pelo IRB e IRBR3 de abril não foram bem recebidos pelos investidores e reacenderam os temores sobre o constante consumo de capital da companhia de resseguros e a necessidade de um novo aumento de capital. Com isso, a sessão desta quarta-feira, 22, foi de fortes perdas, com as ações terminando o dia em queda de 10,60% a R$ 2,53. O IRB registrou prejuízo líquido de R$ 92,7 milhões em abril de 2022, uma alta de 89,6% comparado a um prejuízo de R$ 48,9 milhões em abril de 2021. O prêmio emitido pelo ressegurador totalizou R$ 552,8 milhões em abril deste ano, uma queda de 29,7% em relação a abril de 2021, composta pela diminuição do prêmio no Brasil de 7,2% para R$ 338,5 milhões e pela redução do prêmio no exterior de 49,1% para R$ 214,4 milhões. Na avaliação do Citi, os números reportados pela companhia foram ruins, com os analistas do banco acendendo novamente o alerta para a necessidade de levantar mais capital. Temos preocupação de que os maus resultados mensais contínuos estejam gradualmente levando à necessidade de outro aumento de capital, o que significa mais diluição aos acionistas. Ao final do 1T22, o IRB apresentava apenas 105% de suficiência de capital e R$ 17 milhões de suficiência de provisões, apontam os analistas. O Citi segue recomendando a venda, com preço-alvo em R$ 2,40, queda de 15% frente ao fechamento da véspera.
No começo do mês, a equipe de análise do Safra havia cortado o preço-alvo dos papéis de R$ 4,80 para R$ 3,10, ainda um upside de 9,5%, mantendo recomendação neutra, destacando que a recuperação da companhia está demorando mais do que os analistas esperavam. Eles também ressaltaram que, diante dos resultados operacionais ainda presentes, a exigência de capital do IRB se deteriorou nos últimos trimestres. O IRB está analisando algumas alternativas para levantar capital, como a venda de ativos, ou emissão de dívida, ou mesmo aumento de capital, apontou na ocasião. Obrigado por assistir, deixe o link, ative o sininho e se inscreva.